Oi pessoal, vamos dar uma olhadinha apenas naquele último exercício da aula passada, né, que gerou um ruídozinho lá, para que as coisas fiquem bem claras com relação ao teorema de Bayes. Tá? Naquele caso ali, de fato, a gente já tinha a resposta direto do exercício, mas o teorema de Bayes tem que funcionar da mesma forma. Então vamos dar uma olhadinha como é que isso daí deveria acontecer. Então o nosso exercício dizia o quê? Dizia lá: a fábrica A produziu 1000 lâmpadas e a fábrica B produziu 3000 lâmpadas. Sabe-se que um lote de 50 lâmpadas retirado da fábrica A, 10 estavam com defeito. E sabe-se também que de um lote de 100 lâmpadas retiradas da fábrica B, 40 estavam defeituosas. Escolhe-se ao acaso uma das 4000 lâmpadas produzidas por A e B e se pergunta qual a probabilidade. Então a nossa pergunta está aqui: qual a probabilidade de que essa lâmpada venha a ser defeituosa? Qual que é a probabilidade dela ser defeituosa? D aqui é defeituosa, vista que ela indica ao olhar a lâmpada que ela advém da fábrica B. Então a nossa pergunta está aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha nisso. Então agora, extraindo as informações do nosso enunciado, nós temos 4000 lâmpadas produzidas, 1000 em A, 3000 em B. Então a probabilidade de uma lâmpada ser produzida por A é casos favoráveis à produção em A, 1000 lâmpadas, divididos pelo total de produção da fábrica, né, das duas fábricas, seria 4000. A probabilidade de ser produzida por A, então, na verdade, é 1/4 ou 25%. Qual seria a probabilidade de ter sido produzida pela fábrica B? Então, a ideia aqui é a mesma, a comparação da produção de B, 3000, com a produção total, 4000, que vai corresponder, obviamente só tem duas fábricas, então o restante aqui vai ser os 3/4, que seria 75% de probabilidade, tá? Então fecham as duas probabilidades aqui. E agora vamos dar uma olhadinha nas probabilidades que aparecem agora, tá? Então, de 50 lâmpadas retiradas da fábrica A, 10 estavam com defeito. Então aqui a gente tem a condicional. Qual que é a probabilidade de uma peça ser defeituosa, dado que ela tenha sido produzida pela fábrica A? Tá? Então vai ser quantos? Então, pela nossa amostra, comparando aqui da nossa amostra, 10 com defeito em A, e um total tomado de A de 50, que é a nossa amostra. Então isso daqui, simplificando ali 1/5, 20%. Essa é a probabilidade condicional relacionada a defeituosas e sendo produzidas por A. E daí nós temos também aqui, sabe-se também de um lote de 100 lâmpadas retiradas da fábrica B, 40 estavam defeituosas. Daqui nós tiramos a probabilidade de que uma peça seja defeituosa, dado que ela tenha sido produzida pela fábrica B. E isto, de fato, né, vai ser lá o nosso 40 divididos por 100, 40%, né? Ou simplificando aqui, 2/5, ok? Então é exatamente o que a gente está buscando, né? Então nesse caso, né, de fato a gente já tem a resposta, tá? Mas como seria essa construção aplicando o teorema de Bayes, né? O teorema de Bayes diz lá para nós o quê? Que a probabilidade de ser defeituosa, dado que ela advenha de B, tenha sido produzida pela fábrica B, seria o quê? Seria os casos favoráveis à interseção, ou seja, a probabilidade da interseção defeituosa em B, por todas as interseções em B, que seriam o quê? Probabilidade é a mesma, né? Que é um dos casos, defeituosa e advinda de B, mais a probabilidade de ser uma peça que não tenha defeito e advenha de B. Então aqui seria a nossa probabilidade total em B, ok? E aí nós sabíamos o quê? Que a nossa probabilidade, deixa eu só copiar isso daqui, a nossa probabilidade
da interseção seria dado de que forma, né? Então, essa probabilidade aqui, ela é a probabilidade de ter sido produzido por B vezes a probabilidade de ser defeituosa, dado que tenha sido produzido por B. E já é um dos termos do nosso denominador, que seria o quê? É exatamente a mesma expressão, probabilidade de ter sido produzido por B vezes a probabilidade de ser defeituosa, dada que tenha sido produzido por B, mais a probabilidade de ter sido produzido por B, vezes a probabilidade, né? Agora a probabilidade dela não ser defeituosa, dado que tenha sido produzido por B, que seria o nosso D barra ali, ok? Então, isto daqui na verdade vai retratar os nossos 40%, né? Então só vamos escrever aqui para ver que de fato isso daqui vai bater, né? Então, aquelas simplificações lá que vocês, eu acho que o Thiago estava comentando, de fato, aqui o PB é comum, dá para a gente cancelar aqui, e nesse caso facilitaria para entender, mas vamos trabalhar aqui mostrando que de fato isso daqui funciona. Então, como é que ficaria lá? Numerador, probabilidade de ser de B, fabricado por B, 3/4. Vezes a probabilidade de ser defeituosa dado B. A gente já sabe, né? Na verdade é a nossa resposta já. 2/5. Aqui embaixo é o mesmo termo do numerador que se repete. 3/4 vezes 2/5. Mais a probabilidade de B, de novo. 3/4 vezes. Agora a probabilidade de não ser defeituosa. Se de ser defeituosa dado B é 40%, de ser não defeituosa dado B é o restante, é 60%. Né? 60% seria então os outros 3/5. Então, vezes 3/5. Como todos os denominadores são iguais, né? Aqui é 20, aqui é 20, aqui é 20. Pode simplificar aqui todos eles, como se a gente estivesse colocando em evidência o denominador. E ficamos então com o que? Né? Com o nosso resultado final. Vamos reduzir isso aqui, que não precisa ser desse tamanho, que vai ser igual a 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 6 mais 9, 15. Se simplificarmos aqui, 6 e 15 divididos por 3, nós vamos ter lá 3 vezes 2, 6, 3 vezes 5, 15. Né? Então, de fato, né, a nossa resposta já está aqui construída. Né? Nós já tínhamos exatamente isso, mas veja que ao aplicar o teorema tem que dar a mesma coisa. Tá? Então, o que é que a gente estava conversando lá que estava gerando um ruído? É que a maneira como a gente comenta isso, né? O que a gente está calculando é a probabilidade de que seja defeituosa, né? Ou melhor, dado que ela tenha sido fabricada pela fábrica B, né? Então, e aqui, que seria o outro comentário, a probabilidade da interseção, que são coisas diferentes, dá para ver pela própria construção do numerador e denominador aqui. Então, isto daqui depende da probabilidade condicional, né? Que é exatamente essa probabilidade de B vezes a probabilidade de D dado B. São coisas distintas. Então, nesse caso, se nós fôssemos calcular a probabilidade de ser defeituosa e da fábrica B, isso daqui daria para nós o que? Probabilidade de ser de B, 3/4, vezes a probabilidade de ser defeituosa, dado que tenha advindo da fábrica B, que seria lá os 2/5. E ao calcular isso daqui, simplificando aqui 2 com 4, né? Nós teríamos ali 2 no denominador, então ficaria 3, 2 vezes 5, 10, 3 décimos.
Ou seja, essa probabilidade condicional aqui, ela é 0,3, né? Ou seja, isso daqui indica 30%. E era disso que nós estávamos comentando, tá? Tem que tomar o cuidado quando a gente diz assim, probabilidade de ser defeituosa I de B é uma coisa, eu desconheço aqui ainda a condição inicial. E a outra é probabilidade de ser defeituosa, dado que eu saiba que ela é de B, né? Se eu sei, vai para 40%. Se eu não sei, é 30%. Ok? Então, só esclarecendo essas dúvidas aí. Qualquer coisa, então a gente conversa em sala, tá? Eu espero que isso daí ajude um pouquinho. Um abraço para todos aí.